Olá, o nosso vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal e ative as notificações. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Hoje é culto de ceia e, como costumeiramente faço, eu quero falar hoje sobre o Deus da reconciliação. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, por favor. Texto maravilhoso de Deus para nós. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler os versículos 18 ao 21, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 ao 21. Hoje pela manhã o pastor Eloy nos disse sobre uma porção sobre os dízimos e as ofertas, a importância de fazê-lo, e foi muito bom, um tempo maravilhoso de Deus para nós. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o Deus da reconciliação. Todos acharam? Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Senhor, queremos te louvar nessa noite, graças por tudo quanto fizemos. Oramos, cantamos, devolvemos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero orar nessa noite, para que o Senhor continue falando conosco, pela Tua palavra agora. Abençoe os corações e as mentes, diante de tudo que vamos ouvir aqui nessa noite. Abra-nos os olhos, ouvidos, corações, para que entendamos tudo quanto vamos ouvir. Eu te peço a graça e o mover do Espírito Santo do Senhor sobre cada um de nós que estamos aqui. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o pecado foi o maior desastre que aconteceu na história. A queda, ela foi muito mais profunda do que jamais poderíamos imaginar. O mundo está profundamente marcado pelas tensões do pecado. O homem é um ser em guerra com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o meio ambiente. Nesse mundo empapuçado de ódio, e não pouco, onde as famílias estão em pé de guerra, onde os corações estão sem paz, onde os homens estão longe de Deus, a reconciliação ou a mensagem da reconciliação é a mais importante, urgente e necessária para os nossos dias. As 5 lições desse texto, e eu quero ver com vocês, maravilhosas. A primeira que eu quero pensar juntos é a necessidade da reconciliação. Irmãos, há uma grande necessidade. Obrigado. Há uma grande necessidade. O verso 19, Paulo usa uma palavra para reconciliando. E no final do 19, reconciliação. Essa palavra reconciliação no grego é katalassen. É mudar. Depois, katalassen passou a significar especialmente a mudança da inimizade para a amizade. Depois, no Novo Testamento, a palavra especialmente veio descrever o estabelecimento das relações entre Deus e os homens. Deus e homens. Obviamente, Paulo não está aderindo aqui no versículo 19, reconciliando consigo o mundo,
o universalismo. Antes, está dizendo que o amor de Deus em Cristo se estende tanto a judeus como a gregos, de todo o mundo. Todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, de todas as etnias, sejam gregos ou gentios, o amor, a reconciliação se estende a esses, como cantaram nesta noite. Por que precisamos sermos reconciliados com Deus? Por quê? Porque a reconciliação é urgente, por dois motivos. Primeira, porque o pecado afasta o homem de Deus. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, ou as nossas iniquidades, fazem separação entre nós e Deus. Irmãos, a reconciliação é uma necessidade vital, porque existe uma barreira alienadora entre Deus e o homem, as nossas transgressões. A reconciliação é exatamente a remoção dessa barreira. O homem precisa ser reconciliado com Deus, porque diz Romanos capítulo 1 que o homem não precisa fazer nada para ser condenado, é só nascer, viver, morrer e ser condenado. Eu dizia isso para um ateu dentro do avião do Rio para o Recife. Eu dizia para ele: olha, você não precisa fazer nada para ser condenado. Ele disse: como assim? É só nascer, viver, morrer e ser condenado. Você não precisa fazer nada para ser condenado. Você não precisa matar, roubar e adulterar. Você não precisa fazer nada dessas coisas. Sabe o que você precisa fazer? Viver a sua vida cotidianamente e não se arrepender. Você será condenado inevitavelmente. Já pensaram nisso? Que o homem não precisa fazer nada para ser condenado. Ele precisa nascer e morrer apenas. Por isso, o homem precisa ser reconciliado com Deus. Essa é a maior necessidade da raça humana. Ele precisa ser reconciliado, porque o seu pecado o afasta de Deus. Segundo, por que precisamos de reconciliação? Porque todo o impulso do seu coração é contra Deus. Queridos, vamos pensar nisso agora. Efésios 2:3 diz que por natureza somos filhos da ira. A inclinação da nossa carne, diz Paulo, é inimizade contra Deus. Tudo que o homem é sem Deus é inimizade contra Deus. Os nossos apetites carnais é a inclinação da nossa carne contra Deus. Tudo o que o homem faz sem Deus, por natureza, ele é filho da ira. A vida que vivemos à parte de Deus é marcada pela cegueira e pela rebelião. Paulo diz ainda em Efésios 2:1 que sem Cristo o homem está cego, perdido, cativo e morto em seus delitos e pecados. Como filho pródigo, o homem rompeu com o pai e foi para um país distante. O filho pródigo é um homem sem Deus, num país distante, longe do pai. Ele precisa ser reconciliado com Deus. Ou nós somos reconciliados com Deus ou perecemos eternamente. Voltamos-nos para Ele, ou não há esperança para a nossa alma. Portanto, a reconciliação é uma necessidade vital. Vital. Nós precisamos ser reconciliados com Deus. Todo homem, toda raça, em todos os lugares, de todos os tempos, precisamos da reconciliação. Há uma necessidade do homem ser reconciliado com Deus. De novo,
De novo. De novo. Segunda coisa, vamos ver agora o autor da reconciliação. Olha o versículo 18. Há 2 pontos importantes aqui. Irmãos, o culto de hoje à noite é doutrina pura. Doutrina. O autor, há 2 coisas no 18. Primeiro, é que a reconciliação é iniciativa divina. Tudo provém de Deus. Amado, escute isso e por favor me entenda. É a parte ofendida que toma a iniciativa da reconciliação. Qual é a parte ofendida? Deus. O evangelho não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. Vou repetir, entenda, por favor. O evangelho não é o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. O homem por si só, ele está morto. Se Deus não tomar a iniciativa, nascemos, vivemos, nos reproduzimos, morremos e somos condenados. Toda a iniciativa de salvar o homem vem de lá. Não vem da terra. Foi o homem que caiu, foi o homem que desobedeceu, ele se afastou e rebelou-se contra Deus, mas é Deus quem o busca. É Deus quem o busca, é Deus quem corre para o abraçar. Jeremias 31:3 é maravilhoso. Deus diz assim: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Ah, Deus, como ministraram nessa noite. Com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. A Bíblia não fala de Deus tendo necessidade de reconciliar-se com um homem. É o homem que precisa se reconciliar com Deus. Nós mudamos, mas Deus nunca mudou. Tudo provém de Deus. Tudo, portanto, escute aqui, pais, primeiro os pais, Deus nunca desistirá do seu filho, nunca. Deus nunca desistirá dos seus, ainda que este desistiu de Deus, Deus jamais desistirá de um homem na terra. Enquanto o coração dele bater, o amor de Deus faz assim, ó. Sou eu o teu Deus. Tudo provém de Deus, tudo. Segundo, a reconciliação realizada pela cruz de Cristo é o resultado do amor de Deus. Olha o 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Irmãos, isso é formidável. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus. Querido, escute algo aqui. Eu estou sentindo tanto Deus aqui, irmãos. Jesus não veio abrandar o coração de Deus, mas revelar o coração amoroso do Pai. Paulo destrói a falsa ideia de que o meigo Jesus inclinou o coração insensível de Deus para nós. Acreditem, alguns pregam isso. Que Jesus veio abrandar o coração insensível de Deus.
Isso é um engodo, é uma mentira. Na verdade, entenda isso aqui, tá? Não foi a cruz que gerou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que gerou a cruz. A cruz não é a causa, é o resultado do amor de Deus por você. Deus não ama você porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus ama você. Irmãos, Apocalipse 13:8 nos diz que a cruz estava cravada no coração de Deus antes de tudo existir. Ele nos amou antes de tudo existir. Entenderam? Antes da fundação do mundo, Ele nos amou. Ele nos amou. A cruz é a prova cabal de que Deus está de braços abertos para receber você de volta ao lar. A cruz aponta que o caminho para a volta para casa continua aberto, e Ele continua de braços abertos dizendo: pode vir, pode vir, pode vir, diz o Senhor, o caminho de pavimentação para a minha casa ainda está aberto, volte-se. A cruz aponta para isso. Quem é o autor? Tudo provém de Deus, por meio de Cristo. Terceiro, vamos ver o agente da reconciliação. Eu quero destacar mais 2 pontos aqui. Primeiro, Cristo é a ponte que nos liga a Deus. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Olha o 18. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Irmãos, a nossa reconciliação dá-se por meio de Jesus, e não a parte dele. Jesus é o único caminho que nos liga a Deus. Você já ouviu aquela frase que todas as religiões nos levam a Deus? Não, senhores. Isso é a mentira. O único caminho para Deus tem um J maiúsculo: Jesus. É o único. João 10:9 diz que Ele é a porta de entrada para o céu. João 14:6 diz que Ele é o único caminho de volta para Deus. O único. Não há outro. 1 Timóteo 2:5 diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, não há outro. Gênesis 28:12 diz que Ele é a escada mística de Jacó que nos liga a Deus. Jesus, essa escada, é um símbolo de subida para Deus. Ele é a única escada, Ele é a única porta, Ele é o único caminho, Ele é o único. Precisamos passar a Jesus. Ele é o agente dessa reconciliação. Jesus, o único. E louvado seja Deus que Ele é o único. Segundo, é que Jesus Cristo nos reconcilia com Deus por sua morte. Ceia, morte, cruz, ceia. Irmãos, quando Deus criou o universo, Ele falou e tudo se fez. Mas quando Deus criou o homem, Ele pegou o barro e o fez a sua imagem
e semelhança. Mas quando Deus foi reconciliar o homem consigo, precisou enviar seu filho para morrer numa cruz. Colossenses 1:20, Paulo diz que Cristo fez a reconciliação pelo sangue da sua cruz. Irmãos, para entrar lá, você precisa passar pela cruz. Precisamos passar por lá, porque o agente da reconciliação, ele não está mais na cruz, mas ele morreu, derramou seu sangue, para que através dele, Jesus, seu Filho, fôssemos reconciliados com Deus. Ele é o agente dessa reconciliação, Jesus, por meio da cruz. Quarto lugar, vamos ver agora a base. Essa base é extraordinária. Irmãos, o versículo 19 diz assim, a segunda parte: não imputando aos homens as suas transgressões. 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está a glória mais excelsa do Evangelho, e por favor entenda isso. O justo justifica o injusto, sem deixar de ser justo pela imputação da justiça ao justo, do justo ao injusto. Vou repetir. Deus, em Jesus, tornou o injusto justo, sem deixar de ser justo. Isso é glorioso. Só um poderia tornar o injusto justo: Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, Ele o fez artigo definido, Jesus, pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 3:26 diz que Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Há três coisas aqui formidáveis. A primeira, diz o versículo 19, que Deus não colocou os nossos pecados em nossa conta, não imputando aos homens as suas transgressões. Irmãos, pensa um negócio aqui comigo, por favor. Como o Deus justo pode ser reconciliado com um pecador? Como? Como se o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, como diz Isaías 59:2. Como se Deus é luz e o nosso pecado é treva. Como se Deus é benigno e o nosso pecado é maligno. Como se o nosso pecado provoca a sua santa ira. Como se Deus não pode fazer vistas grossas ao pecado. Como? Ezequiel 4:18 diz que a alma que pecar morrerá, diz Deus. Naum 1:3 diz que Deus não inocenta o culpado. Então o que Deus fez? Não imputou aos homens as suas transgressões. A palavra imputar é formidável. A palavra imputar é não colocar na conta de. Não colocar na conta de. Isso é uma figura bancária. Deus não fez o lançamento da nossa dívida na nossa conta. Irmãos, entra no mistério, você precisa entender isso. Deus não fez o lançamento da nossa dívida em nossa conta. Ele não puniu o nosso pecado
em nós. Então, de quem Deus cobrou a conta? Segundo, 21. Deus depositou os nossos pecados em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, Ele fez Jesus pecado por nós. Cristo não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado por nós. Gálatas 3,13 diz que Ele era bendito eternamente e foi feito maldito por nós. O bendito se fez maldito por nós. Ele sofreu o castigo da lei que deveríamos sofrer. Ele bebeu o cálice de Deus que deveríamos beber. Ele mesmo, Ele carregou no seu corpo as nossas transgressões, todas. Jesus não levou na cruz as nossas enfermidades físicas, mas Ele se fez enfermo por nós, dos nossos pecados. Ele se enfermou na cruz por nós, a ponto de Isaías 53:5 dizer que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados! A ponto, irmãos, de na cruz Ele bradar lá em João 19:30, está consumado. Tetelestai, todo escrito de dívida que era contra eles, eu quitei na cruz e dei a eles a minha justiça. Justiça. Irmãos, Deus depositou os nossos pecados em Jesus na cruz. Louvado seja Deus. Você não deve nada para a lei. Leia Romanos 7 e você vai entender isso. Todo escrito de dívida que era contra nós, Ele pagou. Jesus pagou. Nós estamos quites e louvado seja Deus. Terceiro, Deus não imputou. Deus depositou todos os nossos pecados no seu Filho, e agora, o versículo 21 me mostra que Deus depositou em nossa conta a infinita justiça de seu Filho. Olha o 21, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 8:9, Paulo chegou a dizer a Paulo que Jesus não apenas pagou a nossa dívida, Ele nos tornou infinitamente ricos. 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 Por que ricos? Justiça. Ele nos tornou justos, justificados, pois, diz Romanos 8:1, justificados, pois, nós não éramos justos, mas o justo fez o injusto justo, sem deixar de ser justo. Eu não me tornei justo porque merecia, mas o justo nos tornou justos pela morte do justo na cruz, sem deixar de ser justo. Jesus, justificados, pois,
justos. Justificados. Irmão, justificação é mais que perdão. No perdão, nossa dívida é totalmente quitada. Foi quitada. Na justificação, além de ter sido quitada, recebemos em nossa conta, um depósito infinito. E qual é o depósito? Justiça de Deus. Ele quitou a dívida. Tetelestai, está pago. Eles estão quites com a lei. Mas agora, Deus, por meio de Jesus, pega o número da nossa conta e diz assim: eu deposito na conta de vocês um valor infinito. É a justiça do meu filho Jesus. Ele é justo e ele faz de vocês justificados. Louvado seja Deus por isso. Aleluia! Justificados, louvado seja Deus, nós fomos justificados. Se é justo, por causa do justo, justo, nos fez justos, pela morte, pregos, aqui e aqui, derramou o sangue, atraiu muitos para si. Olha nós aqui, justificados. Quinto e último lugar, vamos ver agora o embaixador da reconciliação. O 18, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. 20, de sorte que somos embaixadores. Irmão, o que é um embaixador? É um porta-voz oficial de uma nação, num país estrangeiro. Nós somos esses embaixadores, porta-voz oficial, num país estrangeiro. Nós não somos daqui. Não. Nós estamos apenas como de passagem aqui. Embaixadores. Eu e você somos porta-vozes desse evangelho, como nós vamos ver agora. Há duas coisas eu encerro. O versículo 18 me diz que toda pessoa reconciliada com Deus tem um ministério. Qual é? Reconciliação. Que nos deu o ministério da reconciliação. Éramos inimigos, agora somos instrumentos da reconciliação. Antes estávamos perdidos, agora buscamos os perdidos. Irmãos, o cristianismo autêntico é Cristo falando aos homens pelo Espírito, por nosso intermédio nos dias de hoje. Sabe qual é o seu ministério? Reconciliar o homem perdido sem Deus com Deus. Esse é o ministério da reconciliação. E esse ministério foi dado a todo aquele que já foi reconciliado, que nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, eu tenho tantas experiências de falar de Jesus para as pessoas, mas tantas experiências. Eu me lembro de várias aqui, de várias. Eu me lembro certa feita no Rio de Janeiro trabalhando, eu havia acabado de descer no aeroporto, e o gerente de postos, eu dava treinamento para a Shell,
E eu desci no aeroporto no Rio de Janeiro e um gerente de uma grande rede de postos foi me buscar no Rio de Janeiro. E nós conversávamos dentro do carro. Irmão, pensa num homem que falava de Jesus, era eu falo pouco hoje, falo pouco. Nós entramos no carro, um homem muito influente, e nós começamos a conversar, e conversa vai, conversa vem, até chegarmos no local que eu iria dar o treinamento. E eu não me lembro que conversa foi que nós entramos em Jesus. Eu sempre criava uma ponte de comunicação entre eu e aquilo que realmente importa, que é a salvação da alma. E aí nós começamos a conversar, eu não me lembro como entrou, mas nós entramos. Ele me perguntou, não sei se o que eu fazia, o que eu estudava, eu não me lembro. Mas eu falei para ele na época que era seminarista. E eu lia muito a Bíblia naquele tempo, muito mesmo. Muito, eu lia muito a Bíblia naquele tempo. E nós começamos a conversar e eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele falou assim, mas por que você está falando disso para mim? Eu falei, porque é necessário ser falado. Para resumir a conversa, ele era casado e tinha 2 filhos. E ele estava indo para o cartório assinar o divórcio. Eu falei de Jesus para aquele homem. Um homem que ganhava R$1 milhão por mês. Um homem que falava 5 idiomas. Homem culto. E nós começamos a conversar, nós 2 choramos no carro, eu nem disse isso para a Luciana. Tantas coisas aconteceram comigo nessa questão de falar de Jesus para as pessoas. Nós 2 chorando no carro, imagina a cena, Jaime, 2 barbados chorando dentro do carro. Imaginou um negócio desse? Ele se reconciliou com a mulher. E está bem. Fiquei 5 dias no Rio. No último dia que eu fui embora, ele falou assim para mim, Marco, eu preciso conversar com você. Eu falei, meu Deus, será que ele largou da mulher, mandou a mulher embora? Olha o pensamento humano. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Deus restaurou o meu casamento. Irmão, escute essa palavra. Eu e você somos embaixadores de um reino que não é da terra. Não é daqui. Nós, eu e você somos ministérios ou somos embaixadores. E o nosso ministério é da reconciliação. Eu não posso perder a oportunidade de tentar reconciliar alguém com Jesus. Você e eu não podemos deixar de falar de Jesus para ninguém. Eu trabalhei na IBM em Hortolândia por 3 anos, só gringo, irmão. Eu no meio de gringo todo o tempo. Chegou um tempo que Deus me incomodou tanto naquele lugar, que eu queria fazer culto na madrugada na IBM, eu estava a ponto de fazer culto lá. E eu falava de Jesus na IBM, irmão, pensa num rapaz que falava de Jesus dentro daquele lugar. Eu falava de Jesus para homem, falava de Jesus para mulher, falava de Jesus para todas as raças, todas. Muitos testemunhos eu ouvi de pessoas lá, reconciliaram-se com Deus. Em nome de Jesus, abre a tua boca, escute o Espírito Santo falar, abre a tua boca onde você for e fale de Jesus, porque Ele quer reconciliar aquela pessoa com Ele e salvá-la para a glória do nome dEle. Abra a sua boca e o Espírito Santo a encherá. Segundo, o embaixador prega que mensagem? Olha o versículo 20 e eu encerro. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis
com Deus. Irmãos, essa é a mensagem. Às vezes nós, pastores, pregamos algumas coisas e até pedimos perdão para algumas pessoas. Mas a mensagem de Paulo e de Cristo para nós é: se reconcilie com Deus. A mensagem a ser pregada nos nossos dias é: em nome de Cristo, pois, eu rogo que você se reconcilie com Deus. Essa é a mensagem. É preciso falar com graça, é óbvio que é. Mas a mensagem é uma só: se reconcilie com Deus por meio de Cristo. Essa é a mensagem, Vânia, para os professores. Essa é a mensagem para as pessoas com quem você trabalha. Eu não sei se aqui em Londrina acontece isso, mas eu fiz muito culto. Irmãos, eu era muito louco na época do seminário. Aqui em Londrina já fizeram culto dentro do ônibus? Que deleite. Meu Deus, eu e o David, certa feita indo embora do seminário, irmãos, um homem que leu quase 17 vezes a Bíblia em 4 anos do seminário, você vai falar o que de um homem desse? Nós entrávamos dentro do ônibus, Jaime. Ei, irmãos, o povo assustava. Você já ganhou pelo susto. Ora David, ora eu. Ora David, ora eu. E a mensagem era uma só: rogo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Rogo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Ele clama. O quê? Se reconcilie com Ele. O caminho ainda está aberto. Ainda hoje. Ei, irmão, abra a tua boca. Abra a tua boca. O Senhor surpreenderá você. Eu termino. Paulo conclui esse tema, alertando sobre 2 perigos solenes. O primeiro está no versículo 1 do capítulo 6, que não li propositadamente. O primeiro aviso solene é: cuidado para você não receber a graça de Deus em vão. Olha o 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. O que é receber a graça de Deus em vão? É rejeitar a oferta da reconciliação, é escarnecer da graça, e é fazer pouco caso do amor de Deus e virar as costas para Deus. Cuidado para não receber a graça de Deus em vão. Eu vou dizer algo a vocês como um pastor. Eu não sei os outros pastores que estão aqui o que pensam sobre isso, mas se existe uma coisa que me frustra demais, é uma pessoa não querer ser ajudada. Irmãos, isso me frustra muito. Eu já chorei muito por isso. Você falar, outro falar, outro falar, o coração da pessoa parar de bater e ela ser condenada. Isso me frustra. Porque existem pessoas que não querem ser ajudadas, e nós não poderemos ajudar quem não quer ser. Isso me frustra com todas as minhas forças. Mesmo eu conhecendo 2 Coríntios 2,15, para uns, o Evangelho será cheiro de vida para a vida.
para outros será cheiro de morte para morte. Eu sei que o mesmo evangelho que vai salvar uns, vai condenar outros, mas isso me frustra. Isso me frustra. Eu dizia isso para a Luciana essa semana, eu dizia: Deus, mas como assim? Ele me diz muitas vezes: meu filho, muitos não quiseram me ouvir, quanto mais tu. Muitos não quiseram ouvir o próprio Deus, imaginas tu? Cuidado, você que está em casa e insiste em não vir para a igreja, receba algo aí da parte do Senhor. Cuidado, para você não receber a graça de Deus em vão. Cuidado! Segundo alerta, cuidado, para você não adiar a decisão. Olha o versículo 2 e eu encerro. Olha o que Paulo diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, agora, eis o dia da salvação. Irmãos, olha o tamanho do amor do Pai. Ele diz assim: eu te ouvi no dia da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo oportuno, agora. O dia da oportunidade para você se reconciliar com Deus é agora. A porta está aberta agora. O Espírito apela a você agora, por meio do embaixador, em nome de Cristo, que você se reconcilie com Deus hoje. É hoje. Amanhã o seu coração pode parar. Amanhã você pode acordar morto e morta. Diz Deus.